Então é o seguinte, vamos lá. Projetando aqui o slide sobre evolução. Então o assunto é teoria evolucionista, evolução das espécies, nono ano, ciências, biologia, semana número 5 de... Eu não vou falar mais isolamento social, vou falar isolamento escolar. Tá? Capítulo 4. Porque está tudo funcionando, menos as escolas, então virou isolamento escolar. Ó. Então, capítulo 4. Projetando aí. Evolução, conceitos e teorias. Vocês estão visualizando o slide, né? Sim. Beleza. Bom dia, quem falou sim. Eu estou gostando das figuras aqui, né? Tipo assim, deixa eu ver a foto do seu aluno. Aí tá aqui, ó. Tentando Pelé aqui, sei lá quem que é. Ó, não é do Pelé, não. Sei. Bom, evolução, então. A evolução. O que é evolução? Gente, evolução significa mudança, tá? Evolução significa mudança. Então, deixa eu só ver se ficou gravando mesmo. Tá gravando. Tá, então evolução significa mudança. Evolução não é melhorar, tá? Evolução é mudar. Então, nem sempre uma espécie evolui e ela acaba melhorando. Ela pode evoluir, sofrer uma alteração orgânica, genética e acabar deixar de existir, tá? Então, evolução necessariamente não significa mudança. Aliás, não significa melhoria, significa mudança. Beleza? Então, seguinte, se a gente pegar aqui, ó, tudo sobre evolução, a gente vai observar o seguinte. Existe o conceito de criacionismo, tá? Todas as espécies foram criadas por ato divino. E evolucionismo. Todos os seres se modificaram ao longo do tempo. Então, eu volto a dizer, evolução é mudança. Ah, eu estou evoluindo. Então, você está mudando. Não necessariamente você está melhorando. Isso eu estou falando não só para o ser humano, estou falando para qualquer tipo de espécie. De uma bactéria até uma arara, entendeu? Não importa. O ser humano, qualquer um. E aqui uma chargezinha, né? Os animais questionando Deus, né, tal. Porque eles têm essa característica. Por que essa estrela no meu nariz? Ah, por que eu sou gordo? Por que esse pescoço é comprido? Aí Deus falou, Darwin, acorda aí para me explicar o que é. Tá, beleza. Aí tem uma teoria chamada fixismo. Isso aqui é só para você conhecer essas teorias, tá? Ele fala assim, as espécies, desde seu aparecimento, são imutáveis. Então existe uma teoria onde eles acreditam que as espécies, tipo assim, Deus criou tudo. Eu não estou levando em consideração também os 7.000 tipos de deuses que existem na humanidade, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nos livros de evolução podem ser citados aí, né, no ensino médio, é claro, no ensino fundamental também, só para você conhecer que existe essa terminologia aqui, ó, fixismo. Então, é claro,
Cada um tem sua crença e deve ser muito bem respeitado. Então, o fixismo é uma crença do qual até os próprios evolucionistas acreditavam que Deus criava as espécies e estava tudo pronto, entendeu? Então, aqui, ó, as espécies, depois do surgimento, elas eram imutáveis. Então, invoca o sobrenatural, ou seja, o poder divino. Tá? Vamos lá. Então, evolucionismo. Não há verdades inquestionáveis, a gente sabe disso. Sempre há possibilidade de novas explicações. E a teoria da evolução que foi montada, ela tem a teoria cosmológica, ou seja, características de seres que possam, ou de substâncias que possam ter vindo do espaço, geológica, tá? Arqueológica e antropológica. Então, por exemplo, essa imagem aqui, coevolução. O que é coevolução? Vou fazer a seguinte pergunta. Esse pássaro aqui que você está vendo, é esse periquito aqui, ó, a evolução dele. Os pés deles evoluíram para se adaptar e agarrar o galho, ou o galho dessa árvore evoluiu para suportar o peso desse pássaro. Esse fruto, ele evoluiu para ter o tamanho, a cor e o sabor que possa atrair o pássaro, para que esse pássaro possa comer esse fruto, passar pelo tubo digestório dele e dispersar essa semente em outro local? Ou esse pássaro teve evolutivamente o bico dele, né, a característica do bico dele, ó, parece que encaixa certinho nesse fruto, né? Ó. Então, é assim, a planta, por que esse fruto não tem esse tamanho, né? Por que esse fruto ele não poderia ser alongado, ou ele ser maior ou bem menor? Está entendendo? Então, é assim, a planta evoluiu para atrair o pássaro, ou o pássaro que evoluiu para conseguir se alimentar desses frutos, ou foi uma coisa simultânea? Né? Simultâneo. A plantinha, ela evoluiu e adquiriu forma, cor. Ó, você vê, por que a altura do galho, né, a espessura do galho, se esse galho fosse muito mais fino, ele ia pousar aqui, o galho ia quebrar. Se esse galho fosse muito mais grosso, talvez as patinhas, os pezinhos aqui dessa árvore não iam conseguir agarrar o galho. Se esse fruto fosse bem maior, ou se esse fruto fosse bem maior, bem menor, se a casca fosse mais rígida, se esse fruto tivesse em outro local, né? Então, assim, parece que foi todo feito um para o outro, né? A cor das penas, o que tem a ver com a cor da vegetação? Já pensou se esse pássaro fosse amarelo, né? Sei lá, verde, verde não, vermelho? Ele poderia ser comido por predadores, ele não estaria camuflado aqui. Então, a gente começa a questionar na biologia que esse animal, ele pode ter evoluído para se adaptar à planta e a planta pode ter evoluído para se adaptar ao animal. Então isso é coevolução, tá? Então a gente começa, se você começar a parar para pensar e questionar todos os seres vivos que existem, eles evoluíram para sobreviver nesse tipo de habitat que ele está. Beleza? O urso polar ele tem pelo porque ele tem um ambiente frio, né? Se ele estivesse na floresta, ele seria branco, ele seria verde, ele seria marrom, ele teria pelo? Não teria, né? Um ambiente quente, se ele estivesse no deserto, como ele seria? Entendeu? Então, coevolução é isso. Duas formas de vida passam por mudanças de forma interdependente, ou seja, elas podem se modificar, onde uma pode ajudar a outra. Bom, evidências da evolução. A prova de que a evolução existe são evidências fósseis, adaptação aos seres vivos ao ambiente, por exemplo, todos os animais aquáticos. O que eles precisam ter para viver no ambiente aquático? Nadadeira, brânquia, precisa de pelo para viver. Por exemplo, para o animal viver dentro d'água, ele precisa ter pelo e pena? Não. Né? Mas ele precisa ter nadadeira, ele precisa ter brânquia. Tá entendendo? Ele precisa produzir saliva, peixe produz saliva.
peixes têm glândula lacrimal igual a gente, o olho dele tá... Você está entendendo? Então, assim, cada espécie tem sua adaptação. Então, tem características físicas, biológicas. Aqui, para você ter uma ideia, olha o embrião do macaco, da galinha e da lagartixa. Como que eles se desenvolvem. Se existe até um grau de semelhança. Olha aqui, ó. É a cabeça, corpo e cauda. Ambos os três. Tá? Então, o evolucionismo, ele segue também evidências até de fósseis que foram encontrados aí. Olha lá. O que é fóssil? Fóssil é resto de vestígios de seres que viram no passado. Então, fóssil de osso, de dente, pegada, de fezes. Tá? Isso aqui é um cocô fossilizado. Tá? Isso aqui é um esqueleto do tigre dente-sabre, né? A mandíbula. Né? E você não sabia, mas Mato Grosso do Sul... Você já assistiu a Era do Gelo, né? A Era do Gelo, todos aqueles personagens, o Cid, o Mene, o Diego, eles eram muito comuns aqui no Mato Grosso do Sul, viu? Se a gente pudesse voltar no tempo aqui em Campo Grande, há tipo 100, 200 mil anos, 300 mil anos, a gente ia ver todos aqueles personagens. A gente ia ver mamute, tigre dente de sabre, tudo andando aqui na Afonso Pena ali. Beleza? Então, os fósseis provam de que é uma prova real de que os seres vivos, eles viveram no passado, no nosso planeta. Tá? Os próprios dinossauros é a maior representação disso. Você assistiu Jurassic Park, né? Beleza. Vamos lá. Ó, âmbar. Se você assistiu Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, o primeiro filme, ele mostra que o cara encontrou um inseto, né, no âmbar. O que é âmbar? Âmbar é uma resina, né, tipo a seiva da planta que fossilizou, que petrificou. Aí ele insere uma agulha bem aqui, ó, nessa região, né, e coleta sangue, tá? Ele coleta o sangue desse fóssil, desse fóssil aqui, e o sangue ele usa o DNA para fazer novos dinossauros. Beleza? Então assiste lá, Parque dos Dinossauros, volume 1. Acho que são 4 ou 5 filmes, não sei, mas dá uma assistida lá. É bem legalzinho. Se você gosta dessa parte de dinossauros, né? Pode ser até o mundo bita, né? Dinossauro veio muito antes do seu tataravô. Ó, vamos lá. Pegadas de hominídeos do homem primitivo. Aqui, ó. Isso aqui é fóssil de pegada. Isso aqui está petrificado. Os caras acharam essas pegadas aqui. Tá? Lá em 1978, na Tanzânia. Então, pensa. Os caras subiram numa rocha, numa pedra, né? E tinha pegada lá. Pegada de não sei quantos mil anos. Ah, no Brasil, olha lá. Você já foi no interior da Paraíba? No Vale dos Dinossauros? Então, tem pegada de dinossauro fossilizado lá. Beleza? Tá vendo? Então, possivelmente algum dinossauro caminhou aqui, alguma coisa assim. Aqui no Mato Grosso do Sul tem uma cidade também, como é que chama a cidade? Antes de chegar em Jardim ali, tem uns dinossaurozinhos, umas estátuas ali. Esqueci o nome da cidade. Tá. Fóssil, a planta fóssil, tá? Então aqui é um fóssil possivelmente de uma samambaia. Vamos lá. Então a gente viu as evidências da evolução, que pode ser fósseis, etc., restos orgânicos, né, de indivíduos. Então, teorias evolutivas. Tá. Teorias evolutivas. Lembrando, eu vou falar de novo. Evolução significa mudança. Não necessariamente significa melhoria. O primeiro cara a falar de evolucionismo, o primeiro cara a falar assim, com propriedade, com moral, com respeito, com currículo, né?
na Sociedade Europeia foi Jean-Baptiste Lamarck de Monet. Esse é o nome completo dele. Jean-Baptiste Lamarck de Monet. Vamos chamar ele de Lamarck. Lamarck era militar, tenente, depois ele foi trabalhar no banco e ele resolveu fazer biologia, virou biólogo, tá? E começou a estudar aí os seres vivos. Então a ideia de Lamarck foi o seguinte: ele viveu aqui de 1744 até 1829, tá vendo? Não faz muito tempo não, tá? Então, aqui ó, primeira ideia dele: os seres vivos tendem a um aumento de complexidade. Então ele derruba aquela ideia do fixismo. Deus criou os seres vivos, né? Os seres nasceram, eles são assim, eles não se modificam, a Terra está pronta, é tudo assim. Na verdade não, as espécies podem se modificar. Você viu pelos fósseis lá, né? Hoje não tem tigre dente de sabre, mas tem tigre. Ó, o ambiente gera necessidade de adaptação dos seres vivos, produzindo mudanças. Essa é a ideia de Lamarck, tá? Então, de novo, os seres vivos tendem ao aumento da complexidade, ou seja, eles podem sofrer modificações, beleza? E o ambiente gera necessidade de adaptação. É claro, olha só, vamos pegar a nossa realidade aqui, como é que o ambiente gera necessidade de adaptação. O que a gente está fazendo agora? A gente está tendo uma aula via EAD, né? Ensino à distância, no 9º ano do ensino fundamental 2. Né? Isso no Brasil e se bobear em diversas regiões do mundo. E foi uma coisa que a necessidade de adaptação, né, dos seres vivos produziu mudança. Então a gente está tendo uma mudança aqui imediata, onde você está assistindo aula em casa, no seu quarto aí, ó. Quando que você imaginou que você assistia aula 7 horas da manhã no seu quarto, ao vivo? Né? Então, devido à pandemia do vírus, isso aconteceu. Tá? Então, o ambiente gera necessidade dos seres vivos a produzir mudanças. E sempre foi assim. Né? E sempre será. Vamos lá. Ideia de Lamarck. O lamarckismo, né? Então, Lamarck formulou uma teoria para explicar o quê? Ele pegou a teoria evolucionista do Lamarck, em 2 ideias. Primeiro, lei do uso e desuso. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, se alguém te perguntar qual a ideia evolucionista de Lamarck? Lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Como assim lei do uso e desuso? Vamos lá, então. Lei do uso e desuso, aqui, ó. Uma necessidade de adaptação ao meio pode fazer com que um órgão seja mais utilizado. Uso. E este tende a se desenvolver. Então, vamos lá. No caso da musculatura, no caso do tecido muscular, Lamarck estava certo. Se você começar a usar o músculo constantemente, o que vai acontecer? Ele vai tender a se desenvolver, correto? Então, quanto mais da musculatura você utilizar, mais ela vai desenvolver. Agora, começa a analisar diversas outras estruturas anatômicas do organismo. O fato de você ter começado a usar o celular desde pequenininho, ele fez com que seus olhos e seus dedos, devido à digitação, venham se desenvolvendo mais, né? Pessoas que praticam natação desenvolveram órgãos ou brânquias, né, alguma estrutura para sobreviver melhor dentro d'água, né? Então, assim, a gente começa a analisar, o que eu falei, a musculatura pode sim. Mas, por exemplo, o fato de você não utilizar um órgão, aí a lei dos desusos entra o seguinte: ao contrário de se um órgão for pouco exigido, ele tende a atrofiar. Então existe um termo chamado hipertrofia e existe um termo chamado atrofia.
Quando você malha muito, o que acontece? O seu corpo, o seu músculo, ele tende a ter uma hipertrofia, tá? E quando você para de usar determinado órgão, o que acontece com ele? Ele tende a atrofiar, tá? Então, essa questão de hipertrofia, superdesenvolvimento, e a atrofia tende a ser a inibição, né? A perda de desenvolvimento. Então, uma pessoa que tem paralisia muscular, o que vai acontecer? Ela vai ter perda de músculo, perda de tecido ósseo, e quem malha muito vai ter aumento disso. Mas é o que eu falei, todos os outros órgãos, se você começar a ler, né, eu vou virar um super leitor, eu vou ler 3 livros por dia. O que vai acontecer? Você vai ficar com os olhos grandes? Eles vão começar a crescer? Não, né? Você vai aprender a falar uma nova língua, né? Sua língua vai crescer? Não, entendeu? Essa questão de leitura é curioso, que eu tinha uma aluna, o nome dela era Larissa, ela lia em média 140 livros por ano. Precisa ver, a menina era genial. Tá? Vamos lá então. Você acha que Lamarck estava certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Herança dos caracteres adquiridos. As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas aos descendentes. Então, vamos lá. Se você pegar uma pessoa com grande habilidade, você pegar lá o Michael Phelps, o maior nadador da história de todas as Olimpíadas, 22 medalhas de ouro. Você acha que todos os filhos dele também serão campeões olímpicos devido à natação? Você acha que meu filho sabe tudo de biologia, porque eu sou professor de biologia? Ou de fisioterapia, porque minha mulher era fisioterapeuta? Então, não necessariamente é assim, tá? Seu pai é médico. Se você é médico já, entendeu? Então, seu pai ele faz musculação. Você está ficando forte? Ou você nasceu com isso? Entendeu? Então, aqui, ó, exigência ambiental, a necessidade de adaptação leva ao uso, o órgão é mais exigido, essa estrutura se desenvolve e a característica é transmitida aos descendentes. Você acha que isso é verdade? Tá. Aí, por acaso, necessidade de adaptação, estrutura menos exigida, tá? Estrutura atrofiada e característica é transmitida aos descendentes. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha 12 horas por dia sentado na frente do computador. Ela tem uma estrutura, ela tem uma necessidade, que é o trabalho dela. A estrutura exigida, a digitação, os dedos, os olhos, tá? Essa estrutura vai se desenvolver, os dedos estão crescendo, os olhos estão se desenvolvendo? Não. E ela, como ela trabalha 12 horas por dia sentada, então quer dizer que as pernas estão atrofiando, encolhendo? Na verdade, não. Deixa eu explicar uma coisa sobre isso. Teve um cara, vou escrever o nome dele aqui, no cantinho. Aqui embaixo, ó. Teve um cara chamado August Weismann. O August Weismann, ele fez o seguinte. Esse cara, ele fez um experimento e ele queria provar que Lamarck estava errado. Então, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou pegar ratos de laboratório, tá? Eu vou pegar ratos de laboratório e vou cortar o rabinho na hora que ele nascer. Então, o ratinho nascia, ele cortava o rabo, esperava o rabo crescer, se reproduzia, e o filhote daquele rato, ele cortava o rabinho de novo, a cauda de novo, aí ele crescia, aí tinha um filhote, ele pegava o filhote e cortava. Ele fez isso durante 21 gerações. Então, ele pegava o ratinho, nascia, ele cortava a cauda, esperava ele crescer, se reproduzir, pegava o filhote, cortava a cauda e foi fazendo isso. Cortava a cauda
constantemente, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu de que ele percebeu que na 22ª geração, eles ainda continuam nascendo com cauda. Ele falou, cara, Lamarck estava errado. Né? Se você começar a se bronzear, né? Você vai fazer um bronzeamento aí. Seu filho vai nascer bronzeado? Não, né? Entendeu? Não vai ficar criticando Lamarck. Ele não errou totalmente. Ele acertou no tecido muscular ali na questão do uso e desuso. Tá? Outra coisa. O August Weismann, sabe o que ele fez também? Ele percebeu o seguinte. Ele falou, cara, se eu pegar e começar a analisar os judeus que fazem aquela cirurgia, no XM. fazem aquela cirurgia de circuncisão, retirada do excesso de pele do... Não, esse fio aqui já pode dar pra ela brincar. Se multa! Mas esse fio tá estragado, é aquele fio daquele mouse. Ornandes, se multa, velho. Caramba, o cara tá explicando. O Fabiano tá explicando, porra. Vamos lá. Então, analisando, o August Weismann, ele analisou a história dos judeus na cirurgia de circuncisão, que é retirada do excesso de pele do órgão masculino, do órgão sexual masculino, por vários e vários séculos. E ele percebeu que ainda isso continuava, isso não fez com que as pessoas continuassem nascendo sem o prepúcio, né, essa pele do órgão masculino. Beleza? Então, Lamarck propôs essas ideias aí. Ó, uma teoria, exemplificando a teoria de Lamarck. O exemplo, claro, foi o da girafa. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Tá. O exemplo da questão da girafa. Então, aqui, ó. As girafas ancestrais possuem o pescoço curto. Beleza. Com o passar do tempo, o ambiente mudou e as folhas ficaram cada vez mais altas. Aí o que aconteceu? Para alcançar as folhas, a girafa esticava o pescoço, tá? Devido ao uso do pescoço, passou a ficar cada vez mais comprido e essa característica foi passada aos descendentes. Então, ele falou, cara, a girafa, de tanto esticar o pescoço para tentar pegar as folhas, a necessidade fez com que o pescoço dela crescesse e, a partir daí, isso foi transmitido aos ancestrais. Então, é uma teoria totalmente errada. O que a gente sabe é que as girafas que tinham um pescoço grande conseguiam comer e sobreviviam. As girafas que tinham um pescoço pequeno não conseguiam comer e morriam. Tá? Isso chama a seleção natural, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Então, erros de Lamarck. A gente sabe que modificações ocorrem a nível dos gametas, a nível genético, tá? Não a estrutura corporal. Seu corpo não fica mudando, beleza? Assim, e essa mudança é transmitida aos descendentes, né? Você põe lente de contato verde, aí seu filho vai nascer de olho verde, né? Você pinta o cabelo de roxo, seu filho vai nascer cabelo roxo? Não, né? Aqui, ó, as modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem nas células somáticas. O que é célula somática? É qualquer célula do seu corpo que não seja o gameta. Então, dessa maneira, as características perdidas durante a vida de organismo não são transmitidas aos descendentes. Se a teoria de Lamarck estivesse correta, pega uma mãe que malha bastante, o pai que malha bastante, o que nós teríamos? O filho atleta, né? Beleza? Então, Lamarck errou nesse aspecto aí, tá? Então, dessa maneira, a característica adquirida ou perdida durante a vida de um organismo não são transmitidas aos descendentes. Então, vamos lá. Aí surge Charles Robert Darwin, em 1809 até 1882. Beleza? Charles Darwin. Na verdade, Darwin, né? Porque Darwin, né? Você não fala Walt Disney, né? Você fala Walt Disney. Então é Charles Darwin. Mas a gente fala Darwin do dia a dia. Vamos lá. Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Esse livro vende por aí. Se quiser ler esse livro, se tiver essa curiosidade biológica e científica,
É um livro bacana, tá? A Origem das Espécies. Aí é o seguinte, quando Darwin estipulou a teoria dele, simultaneamente tinha um outro pesquisador chamado Alfred Russel Wallace, tá? Que chegou às mesmas conclusões. Deixa eu te explicar uma coisa, então. Quando Darwin formulou a teoria da evolução, ela estava pronta, tipo assim, ele pegou a teoria, escreveu, ela estava prontinha, aí ele recebeu uma carta desse cara aqui, que era meio colega dele, e falou: ô Darwin, eu tô com umas ideias aqui, ó, o que você acha? E as ideias eram iguaizinhas a dele. Imagina assim, você tem uma ideia, você cria toda uma teoria, aí de repente um colega seu manda uma carta com a mesma teoria. Só que esse cara, ele estava no Brasil. Esse cara é inglês, é claro, né? E ele ficou 5 anos no Brasil coletando, como que eu posso dizer assim, espécies para vender lá na Inglaterra, né? Esse cara era pobre, Darwin era rico, né? Beleza? Tá, então Darwin viajou pelo mundo, ele deu a volta ao mundo, passou até pelo Brasil, tá? Ele foi num arquipélago, várias ilhas chamadas Galápagos, onde começou a perceber que as espécies tinham mudanças, tá? Beleza? Então Darwin deu a volta ao mundo num navio chamado Beagle. Aqui, ó. Ele saiu aqui dessa região da Inglaterra, aí veio aqui, passou pela Bahia, Rio de Janeiro, Uruguai, né? Foi indo. Veio aqui, ó, Patagônia, Ilhas de Galápagos, Tahiti, aí passou pela Austrália, tá? Foi indo, passou pela África até voltar aqui, passou pelo Brasil de novo e pã, entendeu? Deu a volta ao mundo. A viagem no navio Beagle. Tá? Beagle, se não me engano, é a raça de um cachorro. Né? Tá, vamos lá. Teoria de Darwin. O que Darwin propôs? Primeiro, a teoria da seleção natural. Então, primeiro, entre os indivíduos de uma mesma espécie existe diferença. Vamos concordar. Todas as espécies são diferentes, certo? Ou elas são todas iguais? Não, elas têm diferença. Inclusive, na espécie humana. Pega sua sala de aula, seus amiguinhos, são todos idênticos. Ah, não, tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz e a boca. Não, mas se você começar a analisar, existem outras diferenças também. Altura, né, cor dos olhos, tipo de cabelo, assim por diante. Ó, o meio ambiente está em contínua mudança. Claro que está. Você acha que o planeta Terra é do mesmo jeito há séculos? Não, né? Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. Você acha que você não vai estar em competição? Né? Claro que vai. Você vai estar competindo por recursos, por uma vaga no mercado, por uma sei lá, por um cargo político, né? Tudo é competição. Aqui, ó. O meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados. Vamos pegar o exemplo do coronavírus. Né? Pessoas que não têm, vamos chamar de adaptação assim, pessoas que não têm acesso à rede de saúde. As pessoas estão sofrendo e algumas estão indo até óbito, né? Os animais. Imagina um animal, lá aquele periquito que eu mostrei lá no começo. Se ele não tivesse, se o bico dele tivesse quebrado, ele não ia conseguir comer os frutos, ele ia morrer, entendeu? Então, o ambiente exerce pressão e seleciona os indivíduos menos adaptados. Ok? Então, vamos pegar aqui. Ó. Isso aqui é uma população qualquer. Qualquer grupo. Você pode falar de peixe, de pessoa, de rato, de passarinho. Existem diferenças. Aí a pressão ambiental seleciona esses organismos. Tá? Aqui as variedades menos adaptadas e aqui as variedades mais adaptadas. Ou seja, você pode pegar um pássaro que esse grupo de pássaros aqui nasceu com as asas mais curtas. E esse grupo de pássaro nasceu com as asas normais. Então esse grupo de pássaro aqui, possivelmente ele vai ter mais dificuldade para voar grandes distâncias para encontrar comida. Então a chance de sobreviver vai ser de quem tem essa adaptação melhor. Imagina um urso polar nascer com problema de crescimento de pelo, né? Ele vai morrer de frio, entendeu? Então aí o ambiente seleciona essa população, sobrevivendo aqueles que têm características vantajosas.
Beleza? Tá. Na espécie humana, isso vem se modificando devido ao aumento da tecnologia, da medicina, né, da nutrição, tudo isso, né? Você pegar pessoas com dificuldade de visão, foi inventado o óculos, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse... Você imagina alguém que precisa constantemente estar usando óculos, né? Se não, o ser humano não tivesse inventado o óculos. Eu, para dirigir sem óculos, teria uma dificuldade maior, né? Entendeu? Bom, então, Darwin ele começou a analisar o trabalho de um economista chamado Thomas Malthus. Malthus falava o seguinte: as populações crescem em progressão geométrica enquanto os recursos do meio crescem em progressão aritmétrica. Então, Malthus falava que a população cresce em PG. Aliás, PG. A população cresce em PG, progressão geométrica. Enquanto a comida, os recursos crescem em progressão aritmética. No ambiente natural, isso pode ser verdade. Se a população crescer muito, pode faltar comida. Agora, na espécie humana, a gente nunca teve tanta produção de comida na história da humanidade, só que o problema é que essa comida não está distribuída de forma correta, né? Então, você vê um cara produzindo aí toneladas e toneladas de milho, soja, feijão, ervilha, seja lá o que for, e tem gente que não tem comida, né? Então, o problema da humanidade não é falta de recursos, o problema é a distribuição dos recursos. Mas na natureza, a falta de recursos pode levar a problemas sérios aí. Em algumas espécies, até canibalismo, né? Você pegar um cardume de peixes onde a comida está diminuindo, ou um aquário. Você pegar um aquário onde tem peixinhos. Se você não colocar comida, um peixe vai começar a comer o outro. Então é aqui, ó. Darwin falava na seleção natural. Então aqui, ó. O funil é o meio ambiente e ele vai selecionando, né, os indivíduos que têm as vantagens, né, os mais adaptados. Então, dedução de Darwin. Como não há recursos disponíveis para todo mundo, água, alimento, abrigo, etc., os indivíduos tendem a competir entre si e sobrevive aquele que é melhor adaptado. Tá? Isso ele chamou de seleção natural. Seleção natural, então, é isso que o Darwin disse. Sobre a espécie tende a sobreviver se ela tiver recursos, se ela for mais adaptada. Beleza? Tá, vamos lá então. Aqui, ó. Darwin e uns colegas dele cientistas, o Alfred Wallace aqui, né? Darwin e Charles Lyell. Aí o Wallace, que também elaborou a teoria da evolução, só que Darwin levou o crédito porque o Wallace ela fez essa teoria. Na verdade é assim, quando o Darwin escreveu a teoria da evolução, o Wallace, ele recebeu a carta do Wallace, que também tinha feito a descrição da teoria da evolução. Só que Darwin publicou primeiro, por isso que Darwin adquiriu todos os créditos e a fama. Aí, isso aqui é só uma chargezinha, né? Darwin, ele perguntou, por que que... Aí ele falou, oi, como surge a variabilidade nas populações? Aí o Darwin falou, boa pergunta, não sei responder. Entendeu? Eu vou repetir o que aconteceu aqui. O Wallace falou, Darwin. Ele falou, oi, como que surge a variabilidade genética nas populações? Ele falou, não sei. Tá? Por quê? Porque Darwin, especificamente, não conhecia genética. Ele não sabia da genética. Entendeu? Muito Eles chato. não conseguiam... Aí você não fala que não pode ficar Se em diz casa. quer dizer, Simota Hernandes. Eles não conseguiam perceber a diferença entre os indivíduos. Assim, por que surge diferença nas espécies? E aí surgiu a teoria moderna ou teoria do neodarwinismo, tá? Então Darwin aqui, ó, não elaborou uma explicação satisfatória para a variabilidade genética,
e ele falou que existia mutação e recombinação gênica. Na verdade, Darwin não conhecia isso aqui, tá? Isso aqui, ó, foi uma nova teoria agregada chamada neodarwinismo. Então, em 1950 para cá, os cientistas falaram, cara, tá faltando, o Darwin não conhecia genética. Ele tinha mandado até umas cartas para Gregor Mendel, né, que é o pai da genética, para perguntar por que existia diferença entre os seres vivos. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que eles incluíram, então, a explicação de que os seres vivos eles tendem a ter diferenças porque existe mutação e recombinação gênica. Você acha que muitas doenças... Vamos lá, por que o coronavírus existe? Por causa da mutação? É claro, por causa da mutação e da recombinação gênica. Por que sempre vai existir pandemia? Por que a humanidade sempre vai sofrer com grandes doenças? Né? Então, essa não é a primeira nem a última. Tá? Outras doenças vão surgir na história da humanidade e muita gente vai morrer, tá? Inclusive pessoas próximas aí, né, de Campo Grande, etc. Tá? Então, isso é inevitável. Então, o que é mutação? Mutação é alteração no material genético. A mutação pode ocorrer nos genes, tá? Ou a mutação pode ocorrer nos cromossomos. Então, por exemplo, o coronavírus é fruto de uma mutação. Ele está evoluindo. Tá? Agora, se ele lembra que evolução é mudança. Agora, se ele vai melhorar ou piorar, a gente vai descobrir daqui a um tempo. Tá? Vírus da gripe, o influenza é desde 2003. Entendeu? O vírus da AIDS. Por que a AIDS não tem cura ainda? Porque o vírus sofre mutações. Tá? A gente não sabe. Pode acontecer do mês que vem o coronavírus, o Covid-19, sofrer uma mutação, ele ficar muito mais resistente, mais forte e começar a matar mais gente. Ou ele pode sofrer uma mutação e desaparecer. Entendeu? Então, a mutação é aleatória. Gente, deixa uma coisa bem clara. Os seres vivos não sofrem mutação de propósito. Ela é aleatória, tá? Vamos lá, é igual você ficar gripado. É aleatório. Ó, mistura de alelos de indivíduos é a parte que a gente chama de recombinação gênica. Por exemplo, nós somos frutos de recombinação gênica. Você tem seu pai e sua mãe, seu pai tem uma carga genética dele, né? Sua mãe tem a carga genética dela, e você tem a recombinação gênica, você tem a mistura gênica da carga genética da família do seu pai e da família da sua mãe. Tá? Então, os alelos, que são as características dos genes, elas se misturam por dois motivos. Segregação independente dos cromossomos, lá na divisão celular, e permutação ou crossing over. Então, as espécies não são iguais porque na meiose ocorre segregação independente, tá? E permutação ou crossing over. Muito bem. Então, ó, o que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução? Você pega mutação gênica, certo? E a recombinação gênica. Isso leva a variabilidade que, passando por seleção natural, promove a adaptação do indivíduo. Entendeu? Então, toda espécie pode passar por isso. É o que eu falei. O vírus surgiu, o exemplo, né, porque está em evidência, o Covid-19 surgiu por mutação e recombinação gênica. Tá? Isso fez que ele se tornasse uma variante. Seleção natural por quê? Porque a maioria da população mundial não tinha anticorpos contra esse vírus. E aí o vírus começou a se propagar, certo? É claro que daqui a alguns anos a maioria da população mundial já vai ter anticorpos contra esse vírus e ele vai se tornar algo, se ele não sofrer novas mutações, ele vai se tornar algo insignificante, uma gripe comum, tá? Vamos lá. Seleção natural e adaptação. A gente precisa se adaptar ao meio, certo? Então aqui, ó, indivíduos portadores de características favoráveis têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Imagina um leão que está com anemia, né? Um leão com anemia lá na savana. Você acha que ele vai conseguir lutar com os outros leões para disputar
a posse das fêmeas para deixar descendentes, reproduzir e deixar descendentes? Não vai. Ele vai ser eliminado, tá? Imagina uma girafa que sofre uma mutação, quando ela nasce, o pescoço dela fica torto, pequenininho, ou ela tem um problema onde ela não consegue correr do leão. Então, vai ser eliminado. Na natureza, a natureza é implacável, né? O indivíduo que apresenta uma falha, ele pode ser eliminado. Beleza? Vamos lá. Pegando aqui, ó, melanismo industrial. Isso aqui é uma coisa chamada, por seleção natural, de camuflagem. Você está vendo na foto que esse caso aqui, ele ocorreu numa região industrializada, onde tinha muita liberação de poluentes, de fuligem. Isso aqui foi em Manchester, lá na Inglaterra, né? Então, o que aconteceu? As paredes das casas eram super poluídas, tá? Então, nos troncos das árvores, tudo tinha, a poluição era tamanha que tudo era coberto por fuligem e ficava escuro. Então, o que acontece? Imagina um pássaro, né, uma ave que esteja com fome, disposta a se alimentar e comer. Essa ave, ela quer comer a mariposa. Quem que tem a chance dela capturar? A branca. Por quê? Porque essa aqui está camuflada, ela não vai enxergar, entendeu? Então eles perceberam que as mariposas brancas estavam desaparecendo. Por quê? Porque ela é facilmente vista, né? Ela é visualmente detectada pelos predadores dela. Aí eles perceberam que depois que a população, depois que a cidade, que as indústrias reduziram, né, mudaram de lugar, e a população começou a perceber que a cidade estava mais limpa, eles observaram o quê? Que as mariposas brancas estavam sobrevivendo, voltando a aparecer mariposas brancas. Porque imagina uma parede branca. Quem fica mais evidente? A mariposa preta. Então elas começaram a virar comida. Entendeu? Então é seleção natural. Certo? Me responde uma pergunta aí. O grilo é verde porque vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Ele é verde que vive na grama. Ele é verde porque ele vive na grama ou ele vive na grama porque é verde? Acho que os dois, não. Tá, então vamos fazer o seguinte. O grilo é verde porque vive na grama. Quem falou isso? Lamarck ou Darwin? Pode ligar o microfone e falar aí. Darwin. Ó, o grilo é verde porque vive na grama. Lamarck ou Darwin falou isso? Lamarck. Hã? Não, acho que é o contrário. Lamarck falou que o grilo vive na grama porque é verde e o Darwin que ele é verde porque vive na grama. Ó, quando eu falo o grilo é verde porque vive na grama, ou o grilo vive na grama porque é verde, ele vive na grama porque é verde. Se a grama fosse vermelha, ele ia estar vivendo ali? Não, né? Agora, o grilo vive na grama porque é verde, ou ele é verde porque vive na grama. Então, se eu falar o grilo é verde porque ele vive na grama, isso é Lamarck. Agora, se eu falar o grilo vive na grama porque é verde, aí é Darwin. Entendeu? Seleção natural. Então, já falei do melanismo industrial. Olha aqui, ó, resistência a moscas ao agrotóxico. Isso aqui é DDT, né? É um agrotóxico. Então, se a gente parar para pensar, ó, não foi o inseticida que conferiu resistência às moscas. Então, todo dia eu jogo veneno nos animaizinhos. O que vai acontecer? O veneno mata essa mosca, mata essa mosca, mata essa mosca, mata essa aqui, mata essa aqui, mata essa aqui. Só que essas três aqui sobreviveram. O que vai acontecer? Elas vão se reproduzir e deixar descendentes. Aquele veneno que eu estava usando não vai mais ter efeito sobre ela, então eu vou ter que produzir um novo veneno. É isso que está acontecendo na agricultura mundial. Então, as espécies, as pragas, né, agrícolas estão se tornando cada vez mais resistentes. Tá? Resistência a antibióticos. Por que a agência reguladora de medicações, né, no Brasil, a Anvisa, ela proibiu a comercialização de antibióticos? Vamos entender o seguinte: se você toma antibiótico, o médico fala, ó, você vai tomar antibiótico por
10 dias. Aí você toma por 5 dias, né, e melhora seu estado de saúde, aí você para de tomar. O que vai acontecer? Vai acontecer uma seleção natural. Um grupo de bactérias que possivelmente não morreu devido à ação do antibiótico, elas podem se reproduzir, atacar um organismo e esse antibiótico ele perde o efeito. Então, essa imagem aqui não faz sentido. Por quê? Porque a gente tem que pensar assim, ó, não é a bactéria que tornou forte. Houve a seleção natural. O antibiótico, ele não faz a bactéria ficar resistente. Ele seleciona as bactérias, tá? Então, quando falar de resistência a antibióticos, eu estou falando de seleção natural. Ou seja, eu estou falando de bactérias que morreram na presença do antibiótico e aquelas que sobreviveram. Então, aqui, ó, se uma colônia de bactérias, vamos ler aqui, ó. Se uma colônia de bactérias recebe uma pequena dose de um determinado antibiótico, ocorre a morte da maioria delas, sobrevivendo aquelas portadoras de variação que confere resistência. Então, se na população da bactéria tinha um grupinho de bactérias, aqui, ó, que tinha uma mutação, quando eu apliquei o antibiótico, o que aconteceu? Esse antibiótico fez a seleção natural, eliminou essas bactérias aqui de coloração escura, né? E sobreviveram as bactérias verdinhas aqui, ó. Entendeu? Ou seja, esse antibiótico aqui, ele não tem mais função contra a bactéria, esse tipo de bactéria. Então, eu vou ter que tomar um outro tipo de antibiótico. Por isso que eu estou falando, a humanidade, ela vai ter que fazer antibiótico, tipo assim, nos próximos milhões de anos, sempre vai ter que surgir um novo tipo de antibiótico, tá? Cada vez mais forte. Aqui, ó. Então, ó, o uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção de bactérias que já tinham uma resistência prévia, tá? Essas bactérias sobrevivem e passam a se reproduzir. Sobrevivem e se reproduzem, tá? Os descendentes herdam características genéticas e as bactérias existentes causam danos ao organismo. Beleza? Ok? Tá. Sim. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Tá, então existe uma doença na humanidade chamada anemia falciforme ou ciclemia. O que é isso? A pessoa tem uma mutação, ela tem um problema ligado a proteínas corporais, onde as hemácias nascem, em vez dos glóbulos vermelhos, as hemácias nascerem redondinhas, elas nascem alongadas. Só que o que está acontecendo? Essa doença aqui, em algumas cidades da África, ela está sendo vantagem. Por quê? Porque, imagina o seguinte, na África tem uma doença chamada malária. E a malária destrói as hemácias normais. Então, ela destrói as hemácias normais. As pessoas que têm a mutação, que têm essa doença, anemia falciforme, e nascem com as hemácias alteradas, não morrem de malária. Entendeu? Olha que coisa, por isso que eu falei, evolução não é melhoria, evolução é mudança. Então você pega uma pessoa que nasceu com uma doença, com um tipo de anemia que pode levar à morte se ela não tiver tratamento, né? Um tipo de doença que pode prejudicar a qualidade de vida dela, está fazendo ela sobreviver porque as pessoas normais estão morrendo de malária. Você parou para pensar nisso? Então, gente, ser mais evoluído não significa ser melhor, tá? Evolução não é melhoria. Evolução significa mudança, tá? Você está na beira de um precipício, de um abismo, escorrega e está caindo. O que era melhor ter naquele momento? Um cérebro super desenvolvido, $1 bilhão na conta ou um par de asas? Entendeu? Então, tem que pensar aí. Ó, adaptação, do latim, significa tornar apto. Existe uma coisa chamada aclimatação. Tá? Adaptação é o seguinte, transpiração. Quando está muito calor, o que acontece? Seu corpo tende a eliminar água na forma de suor para refrigerar seu corpo. Poliglobulia das altitudes. Quando uma pessoa sai daqui e vai lá para uma grande altitude, por exemplo, topo de uma montanha, o corpo dela realiza um fenômeno chamado poliglobulia. Ele vai produzir mais oxigênio, mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. Porque na poliglobulia, no topo da montanha, a concentração de oxigênio ela é menor. Entendeu?
Se a concentração de oxigênio é menor, para a gente sobreviver, o que o corpo faz? Ele realiza a poliglobulia, que é a produção de mais glóbulos vermelhos. Entendeu? Então, 2 exemplos de adaptação. Seu corpo transpira e seu corpo produz mais glóbulos vermelhos. Ele transpira quando está muito calor e ele produz glóbulos vermelhos quando está faltando oxigênio no topo da montanha. Tá? Não é que você fica trancando a respiração aqui, você vai produzir mais hemácias. Não é isso, não. Ele está ligado à pressão atmosférica e concentração de oxigênio no ar. Beleza? Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Eu quero que você encontre o animal e me fala qual animal que você está vendo. Camuflagem é um tipo de adaptação também de seleção natural. Girafa. Você viu a girafa, não viu? Tá. Uhum. Então é o seguinte, ó. Camuflagem. Características corporais que se assemelham ao ambiente. Tá? Isso eu chamo de camuflagem. Então, bem aqui, ó, para quem não viu, isso aqui é uma girafa. Isso aqui foi fruto da seleção natural. As girafas que nasciam dessa cor sobreviviam porque não eram vistas pelos predadores. Agora, as girafas que nasciam, sei lá, imagina uma girafa albina aqui no meio. Ela vai virar comida fácil de leão. Imagina se a girafa fosse roxa, né? Também viraria comida de leão. Aqui na imagem, você conseguiu identificar o pombo? Sim. Quantos pombos você está vendo? Um, né? Então, bem aqui. Imagina se esse pombo fosse vermelho. Também viraria comida aí de predadores facinho, né? Imagina essa lagarta barão aqui. Imagina se ela fosse laranja, né? Também iria virar comida de predador. Então, a camuflagem é um processo de seleção natural que é uma característica vantajosa que permite a sobrevivência da espécie. Então, aqui é a lagarta. Ó. Tá vendo? Ó, o bicho pau. Tá vendo o olho dele aqui? Ó? Esse aqui é um bichinho que parece um galho. Tá vendo? Então, ele não vai ser comido por pássaros. Imagina se ele fosse o formato de uma borboletinha aqui e pousasse na folha. Todo mundo ia ver e comia. Entendeu? Ó. Tenta achar o animal na imagem. O leopardo. Ele está onde? Em cima da árvore, embaixo da árvore, do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito agachado. Do lado direito agachado. Ah, sim. Ó, eu não sabia que você podia escrever ali, pô. Como é que é? Faz de novo aí. Quem escreveu aí? Ah, tá. Bacana. Muito bem. Legal. Tá, agora você apaga, por favor. Tá. Então aqui, ó, a gente tem o leopardo. É o que eu falei. Você imagina uma pessoa caminhando aqui, ela ia morrer comida por um leopardo sem perceber. Tá? Agora, eu quero que você somente dê uma olhada. Não precisa comentar nada, só acompanha. É um vídeo de alguns segundos. Tá? Para você entender o que é camuflagem, como a camuflagem é uma vantagem evolutiva. Esse é um vídeo e tem um evento aí que está favorecendo o animal camuflado. Apenas observa. Então, ele vai mostrar em câmera lenta agora. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu devido a um fenômeno chamado camuflagem. Olha lá, ó. Leopardo capturou a sua presa. Se ele fosse vermelho, se ele fosse verde fosforescente ali, azul, sei lá, ele possivelmente não iria conseguir comer. Tá? Beleza? Seleção sexual. O que é seleção sexual? Na evolução, existe 2 tipos de seleção. Seleção natural, onde o indivíduo com característica vantajosa se adapta ao ambiente. E existe a seleção sexual, onde a adaptação do organismo leva à necessidade de obter um parceiro. Imagine esse pavão aqui sem a cauda. Né?
ele não tivesse essa cauda aqui, o que ia acontecer com ele? A fêmea nem ia olhar para ele. Imagina um leão, que eu falei, ó, o leão que tivesse anemia, né? Sei lá, tivesse um problema, algum problema, sei lá, queda dos dentes, caíram os dentes dele, ele não ia conseguir lutar contra o leão para disputar a fêmea, né? O leão tivesse, sei lá, miopia, né? Se tivesse dificuldade em caçar, entendeu? Então, ele não teria condição de arrumar um parceiro e às vezes nem de sobreviver, tá? Existe na biologia uma outra coisa chamada filogenia. O que é filogenia? Ó, história evolutiva de uma espécie, né? Ou grupo taxonômico, eu chamo filogenia ou filogenesia. Então, todo ser vivo ele tem um ancestral. O ancestral, ele está bem aqui. Então, ó, se você já escutou essa história de que o homem veio do macaco, isso é um erro gravíssimo, tá? É um erro absurdo. Na verdade, o homem não veio do macaco. Ele teve um ancestral e nós somos parentes dos macacos. Porque se o homem tivesse vindo do macaco, então quer dizer que os macacos de hoje vão virar ser humano no futuro? Não faz o menor sentido. Então, como é que eu faço a análise disso aqui? A gente tem 3 espécies de ser vivo aqui. Pode ser uma planta, uma bactéria, um ser humano, qualquer coisa. O A, B e o C. Isso aqui chama árvore filogenética, árvore genealógica, tá? Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou observando o seguinte. Isso aqui é a raiz da árvore, isso aqui chama nó, né? O nó é o ponto onde tem uma mudança. Então, ao longo da evolução, por exemplo, surge uma mudança aqui, e essa mudança faz com que surja 2 novas espécies. Tem uma mudança aqui que surge essa espécie. Então, vamos analisar aqui, ó. Todos os seres vivos tiveram um ancestral, tá? Esse ancestral vivia no ambiente aquático, seja lá quem for, sei lá, um protozoário. Aí, vamos pensar, surgiu uma nova estrutura aqui, vamos imaginar que aqui é coluna vertebral. Então, eu posso falar que todo mundo aqui tem coluna vertebral. Tá. Aí, bem aqui, ao longo da evolução, surgiu uma estrutura que permite o desenvolvimento das patas. 4 patas. Tetrápode, né? Tetra, 4, pó dos pés. Então, você já sabe que desse ponto para frente, ó, desse ponto para frente, todo mundo aqui tem o quê? 4 patas. Então, o atum tem 4 patas? Não, mas o lagarto tem, o canguru tem, o esquilo tem, tá? O macaco tem, o orangotango tem, o ser humano tem. Beleza. Aí isso, a evolução continua subindo, a evolução vai nesse sentido aqui, ó, tá? Ela está indo nesse sentido aqui. Então, eu posso falar o seguinte, que a partir, por exemplo, desse ponto aqui, ó, do ponto onde tem o crescimento de pelo, eu posso perguntar numa prova assim, quais os grupos de animais que não têm pelo? O que você ia me responder? Aves, Não, anfíbios. não. Olhando essa imagem. Ah, o atum e o lagarto. Isso. E quais os que apresentam pelo? Canguru, esquilo e assim por diante. Quais os animais que têm placenta? Aí você vai falar, ó, a partir desse ponto para frente, surgiu uma novidade evolutiva. Então, desse ponto para frente, todo mundo aqui tem o quê? Placenta. O esquilo, o cercopiteco, o orangotango e o ser humano. Polegar oponível. Ó, o esquilo não tem. O que é polegar oponível? É o dedão, dedo da sua mão aí, ó, que está num ângulo de 90 graus. Entendeu? O dedo da sua mão é um polegar oponível. Beleza? E aí, ó, são as novidades evolutivas. Então, você tem que saber fazer a leitura disso aqui. Então, eu posso perguntar assim, ó, me fale quem são os representantes que apresentam 4 patas. Você vai falar a partir do lagarto, quem tem pelo, a partir do canguru, quem tem placenta, a partir do esquilo, quem tem polegar oponível, a partir desse macaquinho aqui. Aí eu falo assim, pergunta, quem que é o animal mais próximo do ser humano nessa imagem? Mais parecido com o ser humano. Qual que é? O orangotango. Isso, orangotango. Beleza? Aí eu posso perguntar também, quem é o grupo animal
Quem é mais... O grau de parentesco aqui, eu posso perguntar assim, ó. Quem que é mais parecido? O orangotango com o cercopiteco ou o orangotango com o canguru? Se eu perguntar assim, o que o orangotango tem de semelhante com o cercopiteco em relação ao canguru? Você vai falar assim, olha, eu sei que o canguru, o cercopiteco e o orangotango, eles têm 4 patas e têm pelo. Mas eu sei, por exemplo, que o cercopiteco e o orangotango, eles têm placenta, mas o canguru não tem. Eles têm dedo oponível, o canguru não tem. Então, o que o cercopiteco e o orangotango têm que o canguru não tem? Eles têm placenta e eles têm polegar oponível. Entendeu? Então, é assim que eu tenho que fazer a leitura. Se eu pegar, por exemplo, aqui e falar assim, ó, o que o lagarto tem que o atum não tem? Você vai falar 4 patas. Falar assim, ó, o que o esquilo tem, né, que o lagarto não tem? Pelo e placenta. Exatamente. Pelo e placenta. Muito bem, é essa leitura que a gente tem que fazer da árvore, de uma árvore filogenética. Certo? Beleza? Deixa eu voltar aqui pro slide inicial. Agora eu sempre fico tentando achar onde que está o botão que desliga a apresentação aqui. Espera aí. Você colocou para compartilhar, tipo, todas as suas telas ou só a janela do aplicativo? Não, ele parou. Ele parou de transmitir, né? Uhum. Beleza.